palavra foi uma palavra que Deus assim nos deu, maravilhosa. Eu convido você ao Evangelho de João, no capítulo 16, verso 33. É o início da do nosso sermão, culto de celebração da Igreja Batista Ágape em Indaiatuba, 28/2/2001. Eu gostaria que você abrisse no Evangelho de João 16, 33. Essa palavra, nós estaremos lendo alguns versos do Novo Testamento. Ela diz o seguinte, igreja: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Pai, em nome de Jesus, é um privilégio nós estarmos nesse momento como igreja, ouvindo a sua palavra, que é a sua palavra, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor possa ministrar nos nossos corações. Que Ele possa, Pai, ministrar a sua palavra. Que ela venha nos fortalecer cada vez mais. Que ela venha, Pai, a nos dar cada vez mais coragem, cada vez mais esperança, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, e que nesse momento não haja nenhuma interferência, que nossa mente e o nosso coração esteja cativo a receber do alto a ministração do Espírito Santo. Em nome de Jesus oramos. Nós temos que buscar, estamos buscando, principalmente nesse período, que o Espírito Santo acalme nossos corações. Na verdade, todos nós temos nossas lutas, igreja. Sim ou não? Claro que sim. Nós temos nossas lutas, nossos anseios, nossas dificuldades, nossos desejos, nossas teimosias, nossos objetivos, nossas metas. Vivemos, às vezes, situações que não nos agradam, né? Então, todos nós temos isso aí. Todos nós vivemos constantemente dessa forma. Porque o próprio Cristo, ele vem nos lembrar que todos nós passaremos por aflições. Eu não sou diferente, a minha família não é diferente, a igreja não é diferente. O que me veio muito, e é evidente, que eu não vou falar nada e absolutamente nada de surpresa para você, que conhece a palavra, é que o modelo de Jesus Cristo, a palavra de Jesus Cristo nos ajudará e deve nos ajudar a entender e nos dará mais forças para nós encararmos os nossos desafios. Que terão aflições, que terão cruz, que terão provação e sacrifício. E principalmente, igreja, a nossa vitória está em Cristo Jesus. Porque a palavra clara é essa: nós teremos aflições. Mas o que Jesus Cristo vem dizer para mim e para você hoje, o que o Espírito de Cristo vem nos brandar hoje, vem brandar o nosso coração, é que para a gente ter coragem, porque Ele venceu o mundo. Mas Ele fala uma coisa aqui, amados, que todos nós passaremos por essas aflições. Todos.
aqueles que servem a Jesus e aqueles que não servem a Jesus. Todos passarão por tribulações, todos passarão por angústia, todos passarão por agonia. Todos passarão por dificuldades, por desejos, por perdas. E na verdade, esse verso ele é tão importante que o próprio Jesus Cristo diz como passar com ânimo e com coragem. Porque passar aflições e Jesus Cristo diz que era para nós termos coragem e bom ânimo. Ele diz porque ele está sendo profundo de uma tal forma, porque ele vai falar assim, você não vai estar sozinho nessa aflição. Você não vai estar sozinho nessa agonia. Você pensa que você vai estar sozinho? Mas não. Tanto é verdade que em Mateus 16, 24, Jesus diz: se alguém quer vir após de mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então não é só a aflição que nós vamos passar. Quando eu escolho servir a Jesus Cristo, não vem só a aflição, vem a cruz. Porque Jesus Cristo diz aqui que é opcional segui-lo. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo e pegue a sua cruz. Então é aflição e cruz. E negar a si mesmo, na verdade, é negar a sua própria vontade. Agora existe um caminho para a gente matar a vontade. Nem todos aqueles que escolhem seguir a Jesus Cristo matam a sua vontade. Porque existe um caminho para tomar a cruz e seguir a Jesus. Até aqui, amados, passar por aflições com a cruz parece mais difícil. Quando falamos de cruz, te lembra o quê? Te lembra a morte. O símbolo da morte qual é? É a cruz. Então, na verdade, quando nós falamos de cruz, nós estamos falando também do que, igreja? De sacrifício. Piorou um pouco mais. É aflição, é cruz e é sacrifício. O apóstolo Paulo escreve isso em Romanos 12, quando diz: portanto, irmãos, pelas minhas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Não há como passar por aflição e por tomar a cruz se não tiver o quê? Sacrifício vivo. É evidente que Deus já deu o Filho dele em sacrifício. Mas há um sacrifício vivo nosso que é o quê? Matar a nossa própria vontade. E ele tem que ser santo, separado para Deus, e tem que ser agradável. Tem que fazer como? Sorrindo. E ficando contente, ficando alegre. E Paulo ele não para só no sacrifício vivo, santo e agradável. Ele continua falando
que esse deve ser um culto o quê? Racional, a gente tem que entender. Se nós não entendermos isso, nós não seremos agradáveis, nós não seremos felizes, nós não aceitaremos os nossos sacrifícios. Porque esse sacrifício aqui é para que a gente não viva conforme os padrões do mundo, mas que a gente deixe Jesus Cristo, o próprio Deus, renovar e transformar o quê? A renovação das nossas mentes. A gente vem falando muito disso. Já houve pregações de renovação de mente, amém ou não? Ministrações do AME. Mas aí você me pergunta, pastor, o senhor iniciou dizendo que o Espírito Santo acalmaria o nosso coração. O senhor está falando em cruz, em aflição, em sacrifício. Mas tudo isso, igreja, nós passaremos em Cristo Jesus. Você entende que é em Cristo Jesus. Então, quando eu recebo e vivo Cristo, fica mais fácil nós passarmos e devemos passar por todo esse processo. Porque a Bíblia, ela vai explicando a própria Bíblia. E lá em Coríntios, ela nos explica que não vai sobrevir a nós nenhuma tentação que não permitirá que nós passemos sem poder suportar. Não há aqueles que creem em Cristo Jesus nenhuma provação, nenhuma situação que eu e você não possa suportar. E quando nós suportamos, diz a palavra do Senhor, Deus proverá livramento para aqueles que suportam. Na verdade, igreja, haverá vitória em Cristo Jesus. O que Deus, na verdade, ministrou no meu coração nessa semana, porque tudo isso é introdução, e o que eu quero compartilhar com você hoje é a Via Crucis de Jesus Cristo. Qual o caminho escolhido pelo seu Filho Jesus Cristo para que ele tivesse aflição, pegasse a cruz, tivesse provações e sacrifício? E todos eles foram o quê? Suportáveis a Jesus Cristo, porque nós acabamos de ver que Deus, ele dá aprovação quando nós suportamos. Então, tudo que Jesus Cristo passou na Via Crucis foi suportável a ele, para que se cumprisse a vontade do Pai. Todos nós temos a nossa Via Crucis. Todos nós temos a nossa via dolorosa. Todos nós passamos por grande provação. Todos nós passamos por situações terríveis. Todos nós. Todos nós temos o caminho da cruz, igreja.
A de Jesus Cristo se iniciou no Monte das Oliveiras. Quando Jesus Cristo orou a Deus para que o seu Pai tirasse o copo. Como diz a palavra, Jesus Cristo queria que Deus tirasse o cálice de sua mão. O cálice aqui significava o que, igreja? Morte. Porque aqui, a humanidade de Cristo, que era 100% homem, foi demonstrada. Pai, livra de mim esse cálice. Porque não é difícil nós imaginarmos o que Jesus Cristo sentiu quando se aproximava a hora de cumprir a vontade do Pai. Nós sabemos que foi um momento tão terrível que Jesus Cristo ele chegou no mais alto grau de depressão e de agonia, quando começou a verter sangue da sua testa. Jesus Cristo começou a suar sangue. E nesse momento, o Espírito Santo, ele deve ter bradado no coração de Jesus, dizendo: vai em frente, você vai suportar. Nesse momento, Jesus Cristo diz o que, igreja? Seja feita a sua vontade, Pai. Aqui, na verdade, houve o que? Entendimento, houve o culto racional. Ele entendeu e foi ministrado pelo Espírito Santo. Nesse momento, Jesus Cristo se alinha com a vontade de Deus. E olha que eu não cheguei nem na cruz ainda. Quantas vezes eu e você demoramos para nos alinhar com a vontade de Deus? Todos nós não somos perfeitos, amém, igreja? Claro que não. Mas quanto mais eu demoro para me alinhar com essa vontade de Deus, servindo a Deus, mais eu demoro para passar pela aprovação. Aqui, quando Jesus Cristo foi para o Getsemane, ele, na verdade, ele entendeu. Mas notem, ele orou, ele pediu, ele clamou a Deus. E quando ele diz que era para ser feita a vontade de Deus, um dos seus apóstolos, um dos seus discípulos, que andou 3 anos e meio com ele, sendo ministrado, ensinado, Judas, que andou com Jesus Cristo, o que fez? Entregou a Jesus Cristo. Nem todos aqueles que andam com Jesus Cristo, que são ministrados, têm o seu coração transformado. Nem todos. Então, na verdade, igreja, o que essa palavra vem nos dizendo é que deve haver também o que? Essa transformação. Judas, ele não foi transformado, mas ele andou com Jesus Cristo. E depois que Judas entrega Jesus Cristo, aí sim vem a condenação de quem? Do Sinédrio. O Sinédrio era composto por 70 sacerdotes, igreja. O mais alto nível sacerdotal de Jerusalém e de Israel. O Sinédrio era composto por escribas, aqueles que escreviam as leis, aqueles que ensinavam, e um sumo sacerdote. Na verdade, judeus condenaram a Jesus Cristo. Judeus que condenaram a Jesus, mas que conheciam a palavra, que também foram ensinados por Jesus Cristo. Mas o problema é que eles não tiveram o quê? A revelação do Espírito Santo.
que exigiu o quê? Que Pôncio Pilatos executasse a Jesus Cristo. Porque quem comandava nessa época, quem governava, eram os romanos. De que adianta eu conhecer a palavra se não é o que? A revelação. Quantos deles se perderam? Quando Pôncio Pilatos pegou toda essa situação, ele não viu o quê? Ele não viu o pecado em Jesus Cristo. Ele lavou as mãos dele. Ele não viu, ele mesmo, ele não viu, mas... Por que vocês estão julgando esse homem? Eu não estou vendo pecado nele, como se isso não bastasse. Um pouco antes, quem negou a Cristo, quem foi? Pedro. Porque quando Jesus Cristo foi preso, igreja, os apóstolos, eles se vestiam e andavam como Jesus. Então quiseram prender Pedro. Se prenderam Jesus, vamos prender quem? Todos os apóstolos. É por isso que todos se refugiaram. Todos se ficaram acuados. E Pedro negou a Cristo, nós sabemos disso. Então, na verdade, tudo foi o quê? Desmoronando. Mas Jesus Cristo, ele já tinha entendido, o culto dele racional era absolutamente o quê? Racional. Nesse ponto, Jesus Cristo é açoitado. Brutalmente açoitado. É feita uma coroa de espinhos, você sabe, e é colocado no nosso Deus. O próprio profeta Isaías profetizou que Jesus Cristo seria ferido pelas nossas transgressões. E é só agora que Jesus Cristo pega a sua cruz. Olha o caminho que Jesus Cristo levou para tomar a cruz. É só agora que ele tomou a cruz. Eu e você só conseguiremos pegar a cruz quando nós entendermos a nossa missão. Quando nós entendermos por que servimos a Deus. Para que servimos a Deus? Porque a revelação do Espírito Santo, ela é tão linda, que ela diz que quando você pega a sua cruz, não há mais como retroceder. Não há mais como voltar atrás. E Jesus Cristo, mais do que o peso da cruz, ele levou e carregou o quê? Todos os nossos pecados, o meu e o seu. Aquela cruz, ela não tinha só o peso dela, material, mas ela tinha o peso espiritual. Como o cordeiro que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo pegou a cruz. E quem não toma a sua cruz e não segue após de mim, não é digno de mim. Olha que coisa maravilhosa. O que Jesus Cristo está dizendo hoje para nós, amados, é que nós temos que fazer a nossa parte como pequenos cristos. Separar a nossa vontade do mundo com a vontade de Deus. É uma das coisas mais difíceis que nós temos. Todos nós, inclusive eu, não tenho essa dificuldade. E Jesus Cristo, ele começa a carregar a sua cruz. E num determinado momento, Simão, não é? Ele ajuda Jesus Cristo a carregar a sua cruz.
Simão de Cireneu. Ajuda Jesus Cristo. No caminho, amados, Deus, Ele sempre coloca pessoas para nos ajudar a carregar a nossa cruz. Ele estava passando por lá, tinha acabado de chegar de Jerusalém. O soldado, vendo toda a dificuldade de Jesus, levantou Simão de Cireneu. Imediatamente depois, o que acontece é que Cristo vê mulheres chorando. Cristo, ele vê algumas pessoas, algumas mulheres, bravejando, não aceitando. Uma grande multidão de povo seguia e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Porém, Jesus, voltando para ela, disse... Jesus, indo para a cruz, disse a essas pessoas, a essas mulheres que estavam o quê? Chorando por ele. Jesus disse: filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Chorem antes por vocês mesmas. Chorem pelos seus filhos. O que Jesus Cristo estava querendo dizer aqui, amados, era para que aquelas mulheres não ficassem compadecidas com Jesus, porque Jesus estava fazendo a vontade de Deus. Era para que elas ficassem compadecidas com ela, com os filhos, com a própria salvação. E Jesus continuando, levando a sua cruz. Num determinado momento, Jesus Cristo ele é crucificado. Ele é pregado na cruz. Nesse processo ele se vê com os dois homens, dois ladrões, e um deles ele consegue o quê? Converter aos seus caminhos. Perdoados estão os seus pecados. Hoje mesmo, se você me aceitar, se você crer em mim, você será o quê? Você fará parte do reino de Deus, do reino do meu Pai. Jesus Cristo estava crucificado. A pergunta que vem para mim e para você que tem ministério é: até onde dura o nosso ministério? Às vezes eu fico vendo pastores, e mais pastores, e mais pastores, dizendo que vão parar com o vosso ministério, porque é a minha chegada a hora. O que Jesus Cristo vem dizer aqui é o seguinte: até quando devemos falar de Cristo? Até quando devemos falar do reino de Deus? Tanto é verdade que junto à cruz estava sua mãe e o seu discípulo mais amado. E meio que fechando antes de estar tudo consumado, o que ele disse? Essa aí é a sua mãe. Jesus Cristo crucificado, ministrando, cuidando e salvando a igreja. Depois que tudo foi cumprido, depois de tudo alinhado, depois que ele direcionou, salvou, cumpriu tudo que devia ser cumprido, Jesus Cristo morre na cruz. E quando ele morre, o véu se rasga, o corpo de Cristo se rasgou. Imediatamente, aquilo que separava o homem de Deus, que era o Santo dos Santos, imediatamente o homem passa a ter o quê? Livre acesso a Deus. Porque a morte sacrificial do Cordeiro havia removido a barreira do pecado.
A salvação agora é pela graça, que é de graça. O último estágio, Jesus Cristo é colocado no sepulcro. E quando isso acontece, Deus ele pegou a chave do inferno. Ele venceu sobre a morte. Morte de cruz, igreja. Então, na verdade, amados, quando nós temos essas aflições, anseios, dificuldades, o que o Espírito Santo de Deus vem aqui dizer é que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém, igreja? Eu não sei o que você está passando, eu não sei às vezes o que a minha família passa, mas o que eu sei, igreja, é que quanto mais rápido eu entender, quanto mais rápido eu me colocar aos pés da cruz, mais rápido eu serei. Essas aflições, esses medos, essas angústias passarão. Porque tudo passa. Amém, igreja? Essa é a mensagem de hoje. Eu quero nesse momento orar. Em nome de Jesus Cristo, eu quero orar. Se você estiver realmente passando por alguma aflição, por algum anseio, por algum medo, por alguma doença da alma, se você nesse momento tem alguma coisa que te aflige, alguma situação de doença, alguma situação de enfermidade na família, em nome de Jesus, que Deus possa nos dar a cura. Pai, em nome de Jesus, nós, nesse momento, te agradecemos a sua palavra. Eu sei, Pai, que tudo isso que o Senhor passou, o Senhor não quer que nós passemos, porque o Senhor já passou por nós, Pai. Todo esse sofrimento físico, esse sofrimento espiritual da alma, Pai. Tudo que o Senhor passou, honrando e glorificando o nome do Senhor, para que nós hoje pudéssemos orar em seu nome, no nome que está acima de todo nome, e te pedir, Pai, que o Senhor continue nos dando bom ânimo, nos dando força, que o Senhor possa, Pai, continuar ministrando nos nossos corações, que o Senhor possa continuar sendo o centro dessa igreja, que a gente continue falando de Ti, do Seu amor, que o Espírito do Senhor continue ministrando nos nossos corações. Que nesse momento o Senhor possa sondar, Pai, todos os nossos corações, todos nós que estamos ouvindo a Sua palavra nesse momento. Se houver, Pai, alguma aflição, algum medo, alguma angústia, que o Senhor, em nome de Jesus, através do Seu Espírito, possa promover coragem e bom ânimo para nós, Pai. Porque quando isso acontece, Deus, há no nosso coração uma paz que excede todo o entendimento. E o Senhor, com seu Espírito Santo, vem nos dizer hoje: vocês são mais do que vencedores.
Muito obrigado, Pai. Eu oro em nome de Jesus Cristo pela nossa igreja, eu oro em nome de Jesus Cristo para toda a nossa igreja que está hoje aqui ouvindo a sua palavra, para todos aqueles que infelizmente não estão, Pai. Mas que o Senhor possa, em espírito e em verdade, transmitir, Pai. Transmitir essa palavra, que o Senhor dê bom ânimo a todos. Que o Senhor dê bom ânimo a todos que estão ouvindo essa palavra. Que o Senhor dê e continue dando coragem, Pai. Quanto mais eu entendo a sua palavra, quanto mais, Pai, eu entendo e vejo e observo tudo aquilo que o Senhor passou, mais eu te amo, Pai, mais eu te adoro, mais eu te admiro. Porque tudo isso que o Senhor passou, essa via crucis, foi por mim e por todos esses que estão nos assistindo. E se você nesse momento que está nos assistindo agora, que não tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, abra seu coração para Ele. Essa palavra, igreja, seja compartilhada com todos aqueles que você esteja orando. Porque nós aprendemos que a palavra de Jesus Cristo ela não volta vazia. Glorificado e exaltado é o nome de Jesus, igreja. E é em nome de Jesus que eu oro.